Lucas capítulo 18, versículo 38 a 42, eu quero ler esse texto, muito a ver com o que o Juninho falou. Acredito que a mensagem ela já começou. Eu creio que Deus quer falar conosco sobre isso. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo que ia na frente de Jesus tentou fazer o homem ficar quieto, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus chegou ao local, parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que quer que eu faça a você, Senhor? Suplicou ele: Eu quero ver. Jesus disse: Está bem, comece a ver, sua fé o curou. Imediatamente o homem começou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todo o povo que viu isso acontecer também louvou a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você crê que tem uma palavra para você aqui? Amém. Crê mesmo, irmãos? Então vou pedir a você que faça uma oração, que você peça a Deus para falar com você. Fala com ele, fala: Deus, fala comigo, e dá uma palavra. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Você está diante de uma chance de Deus, uma oportunidade de Deus. Fala com ele aí, pede para ele falar com você. Se quiser orar pela pessoa que está do teu lado, ore. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por essa palavra, clamamos para que aquilo que o Senhor já começou a fazer aqui, ó Deus, o Senhor conclua. É uma noite diferente, uma noite que o Senhor quer mover algo dentro de nós aqui. Então nós entregamos a Ti a nossa vida, crendo que o Senhor vai fazer algo, o Senhor vai nos surpreender aqui. Não há impossíveis para Ti, ó Deus. Não há o que é difícil para Ti, Senhor, mas dá-nos uma palavra, provoca a nossa fé, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Escolhe alguém para você falar assim: Deus vai falar muito com você. Fala de novo aí: Deus vai falar muito forte com você. Amém. Agora olha para mim aqui. Jesus e os discípulos e uma grande multidão estão indo para Jerusalém. A multidão está acompanhando. O texto diz que havia uma grande quantidade de pessoas que iam até a frente de Jesus. Quando eles estão chegando ali perto de Jericó, um cego que estava à beira do caminho começa a ouvir barulho de pessoas passando, e ele então pergunta para os discípulos assim: o que é isso que está acontecendo? E alguém diz a ele: Jesus está passando aqui. Isso foi suficiente, irmãos. Quando falou para ele assim: olha, Jesus está passando aqui, aquele homem começou a gritar. E ele gritava: tem misericórdia de mim. Só que assim, o grito daquele homem não passou desapercebido. Foi até um incômodo o jeito dele, a postura dele, como ele se colocou naquela hora em gritos, que as pessoas falavam para ele ficar quieto. Mas aí ele gritava ainda mais ainda. Ele ficava: não posso deixar passar. Será que ele já está passando? Será que ele me viu? Então ele gritava. E nesse momento então Jesus para e vai até o homem. E eu fico imaginando essa cena, irmãos, que isso está acontecendo hoje aqui. E ele para assim,
Quem tem uma noção, quem já viu em filmes, quem já leu, quem já teve experiências, eu imagino a mansidão de Jesus, a calma dele, a paz dele chegando ali e falando com aquele homem assim, uma serenidade tão grande, e só perguntando para ele: o que você quer que eu faça? Você está gritando aí, mandaram você calar a boca, você não calou, você continuou gritando. O que você quer que eu faça? E o homem imediatamente falou para Jesus: eu quero ver, eu quero ver. E Jesus então falou para ele: então veja, você está querendo isso? Então veja. E diz que naquela hora o homem voltou a ver. Você crê nisso? Eu estava almoçando com um grupo de pessoas, estava numa reunião, e aí o pessoal falou: vamos almoçar com a gente. E eu fui. E uma pessoa começou a falar assim, na mesa, uma mesa grande assim, começou a contar o dia que ela ganhou um carro. E eu sabia da história, eu baixei a cabeça e fiquei quieto. E todo mundo que estava na mesa parou de almoçar e ficou olhando para a pessoa, e a pessoa começou a contar que ela ganhou um carro. Essa pessoa, ela esteve aqui, ela não é daqui, de outra cidade, ela esteve aqui. E um dia eu preguei a linha do impossível, e essa pessoa tomou essa palavra e falou assim: eu vou cruzar a linha do impossível. E um dia, num ponto de ônibus, ela fez uma oração, falou com Deus: Senhor, me dá um carro. E crendo mesmo que isso era possível, que para Deus era, não é normal um negócio desse, mas Deus podia fazer uma coisa assim. Ela falou: Senhor, me dá um carro, me dá um 1.0, carrinho, 4 portas, assim, vidro. Senhor, me abençoa. O Senhor pode fazer. Eu sei que é esquisito, sei que eu não posso falar isso para os outros assim, mas para o Senhor eu posso falar: me dá um carro. E as pessoas pararam o almoço, ninguém colocava o garfo no prato, todo mundo, e as pessoas falavam: que isso que você está falando, menino? Como é que é isso? E ela falava: esse carro que eu tenho, eu ganhei. Falou: mas não é possível, como é que foi isso? Aí ela contava. Ela falou: eu ouvi uma palavra, e eu peguei a palavra para mim, e eu orei. E um dia nós estávamos numa reunião de oração, né? Ela contando, nós estávamos numa reunião de oração num lugar, uma pessoa chegou e falou assim: aquela moça que está orando por um carro está aqui? Falou: tá, ela está ali. Falou: então fala para ela que o carro chegou, que o carro está aí. E a pessoa até foi falar para ela, falou: olha, seu carro está aí. E ela falou: sei, amém, em nome de Jesus. Falou: não, mas você não está entendendo, está na porta. E ela ganhou um carro. Uma pessoa, Deus usou uma pessoa, e uma pessoa tem uma loja de veículos, e sentiu no coração e deu o carro a ela. Você crê nisso? Amém. Eu fui pregar num lugar recentemente, e eu ia falar assim: quanto tempo se demora para acreditar, né? Era esse tempo que eu ia pregar. Eu cheguei lá, e o pastor me recebeu. Eu não conhecia a igreja, não conhecia nada. E o pastor me recebeu, e eu ia pregar essas coisas, irmãos. Meu coração estava queimando. E eu cheguei lá, o pastor falou assim para mim: como é que você está lá em Guará? Eu falei: estou bem. Era em São Paulo e tal. E lá, o Vanderlei, lá tem essas esquisitices. Eu falei: que esquisitices? Esses negócios que tem gente que fala que ganha carro. E eu ia falar isso. Eu falei: deixei passar, que a hora que eu tivesse com o microfone, eu falava e acabou, né? Mas eu queria hoje aqui falar com você que nós precisamos voltar a crer no impossível. Nós precisamos voltar a nos atrever a crer em coisas que Deus vai fazer.
E eu coloquei o tema nessa mensagem de hoje aqui, parece que é uma brincadeira, mas não é. 3 pedidos. Fala para a pessoa lá assim, 3 pedidos. Não é gênio da lâmpada, eu sei que você já pensou nisso, eu também pensei, mas não tem nada a ver com o gênio da lâmpada. Vocês conhecem a história da lâmpada? Qual é a história de 3 homens no deserto, encontraram esse negócio de lâmpada e saiu um gênio. E aí falou, vocês têm 3 pedidos, um para cada um. Eu, então vai você. Falei, eu quero ir para uma ilha cheia de ouro. Foi embora. Aí o segundo se assustou, falou, nossa, é sério mesmo, eu quero uma mansão, carros. Foi embora. O último olhou do lado, falou assim, puxa, estou sozinho aqui, hein? Tem como trazer ele de volta? Três pedidos. Parece que só ele tinha problema. Parece que só esse homem tinha problema, o restante estava tudo bem. Tanto que estavam seguindo Jesus até na frente, nem precisava dele. Igual muita gente faz, irmãos, em domingo após domingo na igreja. Culto após culto, reunião após reunião. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não quer entrar numa realidade que é bíblica, uma realidade que a igreja crê, irmãos, igreja de verdade mesmo, não é religião não. Você não quer entrar numa realidade que Jesus está passando por esses corredores aqui, irmãos? Fala assim, pastor, mas como isso? E se ele de fato estivesse passando aqui, ó, por esses corredores aqui, será que teria alguém que gritaria? Será que alguém acreditando que se ele está aqui, algo pode acontecer? Que um milagre pode acontecer, que uma porta pode abrir, que um Davi pode ser curado, que uma pessoa que sofreu um acidente, nada pode ter acontecido, nada, pode não, nós cremos, nada aconteceu, em nome de Jesus. Que o Daniel está no hospital, mas a mão de Deus está sobre ele lá, guardando a vida dele. Uma pessoa aqui fez os exames aqui, tudo indicava, não quero falar sobre isso, mas indicava uma situação difícil. Todos os exames deu negativo, a igreja orando. Jesus está passeando, mas não tem quem grite, não tem quem diga a ele, tem misericórdia de mim, porque eu creio nesse milagre. Eu creio que o Senhor pode me surpreender. A Bíblia diz assim, Deus é poderoso para fazer até mais, além daquilo que você pode estar pedindo ou pensando. Cutuca a pessoa do lado, você tem que acreditar nisso. Tema de hoje, 3 pedidos. Semana passada nós estávamos aqui, e eu pedi para a igreja, vamos orar, irmãos, aqui algumas situações. Vocês irmãos lembram no culto, olha aqui por fulano, olha aqui por fulano, e chamei o Ismael, pedi ao Ismael, Ismael, fica aqui no lugar do Diego, vamos orar pelo Diego. O Diego é um moço que sofreu um acidente de moto, tem nem 25 anos, e sua esposa, novinha também, 22 anos se eu não me engano, e eu vou dizer a você, o médico, não falei isso antes, o médico tinha dito o seguinte, que o caso dele era vegetativo, ele não ia voltar. Ele está numa Santa Casa, está num quarto separado, ele estava tendo febres altas, ele está com um negócio na boca, um mordedor na boca, entubado, olhos fechados, ele quebrou as costelas, perfurou o pulmão, quebrou os ossos, bateu a cabeça, o olho fechado, sem nenhuma reação. Eu pedi à igreja, vamos orar por isso, irmãos, vamos orar por isso. Quando eu fui lá, a palavra que eu tinha recebido é essa, o médico disse que o Diego não volta mais. E a primeira vez que eu fui lá,
Eu voltei assim um pouco triste, porque você vê que tem uma pessoa lá dentro. Você estava falando que tem uma pessoa lá dentro, olhos fechados, sem nenhum movimento, sem nada. Deu um desespero, que parece que o cara está lá dentro gritando: não desistam de mim. E nós começamos a orar. Começo dessa semana, quando eu fui lá, ele chorou, saiu lágrima do olho dele. Eu quase pulei, irmãos, na sala, de ver as lágrimas saindo do olho dele. Aí eu comecei a pedir a Deus para ele abrir o olho. Eu comecei a falar: Deus, permita ele abrir o olho, Senhor, para ele ver que nós estamos aqui orando por ele, porque a gente vai lá e fala para ele: Diego, nós estamos lutando por você. Comece a lutar, Diego. Deus vai refazer sua mente, Deus vai refazer os seus ossos, seu corpo. O Espírito de Deus vai entrar dentro de você, vai trazer uma força sobre a sua vida, falando com ele. E eu pedindo a Deus, Senhor, que ele abra os olhos, Senhor, para a gente dar um sinal de que ele está ali dentro. E quando ministrei com a esposa estava lá, e na hora de ir embora eu falei: Diego, posso voltar, Diego? Ele estava na cama lá. Ele abriu o olho. A mulher, quando viu ele abrir o olho, falou assim para ele: oi, meu amor. Pô, aquilo me quebrou. Aquilo me quebrou. E aí ele fechou o olho de novo. Hoje eu recebi um áudio, quando estudava essa palavra, que os médicos não sabem o que está acontecendo com ele, mas ele está voltando. Alguém tem que gritar. Eu estou gritando por ele. Alguém tem que gritar. Talvez você está passando uma situação na sua casa, alguém está precisando gritar lá, irmãos. Talvez seus filhos estão passando por um problema, você que é pai começa a gritar, porque Deus vai parar, e Deus vai fazer um milagre. Eu trouxe o tema assim, 3 pedidos, como se levasse a sério. Você tem que ter esses pedidos, irmãos, porque pedir e dar-se-vos. Está na hora. Você não pode vir ao culto, irmãos. Você não pode falar: eu vou lá. Não, irmãos, você já está no culto. Você já saiu da sua casa. Vem aqui celebrar o que Deus vai fazer na sua vida. Vem aqui agradecer como Juninho, que você já tem gritado, a igreja tem gritado, intercessores têm gritado por você. Um milagre vai acontecer, em nome de Jesus, eu creio nisso. Estou tão preocupado que hoje não posso estender. Tem ceia, tem dança, tem criança, tem festa, tem paz, tem tudo. Tem que pular tudo aqui hoje aqui. Vamos lá. O que você falaria? O que você pediria? Se você entrasse nessa dimensão, nessa realidade de que esse barulho que você está ouvindo é Jesus que está passando. Esse barulho que a princípio assustou você, é Jesus que está passando. Você crê nisso? O que você falaria com ele se ele parasse aqui hoje? Se voltasse para você? Você não pode vir a um culto como esse aqui com o coração vazio. Desculpa se eu estou falando diretamente com você. Você não pode vir aqui num culto e deixa eu ir lá ver aquela igreja lá. Alguém falou, vou lá para ver. Não é a igreja que você tem que ver, você tem que ver Jesus que está aqui. Você não pode, vou lá ver lá o palco deles, não tem graça nenhuma aqui, irmãos. Mas tem Jesus passando aqui hoje. Ele passa aqui e passa lá também, ó. Jesus está passando, e aí só falta alguém para gritar, e aí não tem alguém, irmãos, que levante um clamor de fé, de alguém que diga: eu creio que Deus vai interferir nisso, e eu vou esperar em Deus. Aqui Ele vai parar, e quando Ele perguntar para mim: o que queres que eu te faça? Eu vou falar assim: eu quero a vitória da minha casa. E Ele vai dizer: então que seja, porque para Deus não é impossível. Eu queria aqui dirigir você rapidamente, não posso deixar de falar isso aqui. 3 pedidos. Primeiro, se puder anotar, seria ótimo se fosse estudando aí. Peça sabedoria, pedir sabedoria. Segundo Crônicas 1, 7 a 10,
Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu a Deus: o Senhor foi tão bondoso com meu pai Davi e me colocou como rei em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, meu desejo é que o Senhor cumpra a promessa que fez a meu pai Davi, porque me fez rei sobre uma nação tão numerosa como o pó da terra. Peço que o Senhor me dê sabedoria. Eu vou pedir a você, fale assim comigo: peço. Fale, por favor, diga: peço que Deus me dê sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus deu a Salomão uma sabedoria que nunca se ouviu. As pessoas vinham conferir essa sabedoria. Eu ministrei recentemente aqui só para casais sobre finanças, sobre dinheiro. E eu falei assim: quando você não tem sabedoria, você perde o controle. E eu falei: você pode receber uma bênção e perder, porque você não tem sabedoria. E eu falei: você pode receber uma indenização e perder todo aquele dinheiro. Você pode receber uma herança e perder esse dinheiro se você não tiver sabedoria. Quando eu terminei a reunião, um café, um casal que veio, estava visitando, falou: pastor, isso aconteceu conosco. Nós recebemos uma bênção, pastor, um dinheiro, e hoje nós estamos pior do que nós estávamos antes. Deixa eu falar algo a você. Você deveria gritar por sabedoria. É triste, irmãos, ver pessoas que pensam que sabem o que estão fazendo. É triste, irmãos, ver pessoas que o erro dela vai ser maior que o problema, só porque não pediu a Deus a sabedoria que vem do alto, só porque não falou com o Senhor, não gritou a Deus: Senhor, me dá sabedoria para saber lidar com isso. Talvez você esteja passando uma situação que você não sabe o que está acontecendo, mas olha para mim, Deus sabe, e Ele quer revelar para você o que é. Você só tem que pedir essa sabedoria para Ele. Por favor, olha, isso que eu vou falar é muito sério. Peça sabedoria para saber lidar com pessoas. Antes de você jogar pessoas fora, pede sabedoria para lidar. Quando eu não sei lidar, eu fico quieto, porque se eu falar, eu vou errar. E aí eu fico esperando Deus me revelar o que está acontecendo, o que foi, por que a pessoa está assim, o que não está, o que está. Peça a Deus sabedoria para lidar com situação difícil. Você crê nisso, irmãos? Eu sei que eu não tenho tempo, mas nós estávamos no retiro e uma pessoa contou isso para nós, que a filha andava muito triste, muito quieta, ia para a escola triste. Chegou uma hora que não queria mais ir na escola, e ela orando e não sabendo o que é, e conversando com a menina. E um dia ela falou com Deus: Pai, me dá sabedoria sobre isso, o que está acontecendo? O que está acontecendo que a minha filha está desse jeito? No dia seguinte, a própria filha falou: mãe, se eu não der o meu lanche para uma menina lá da escola, lá ela bate em mim, ela me exclui, ninguém pode falar comigo, eu tenho que pegar o meu lanche, todo lanche que a senhora faz aqui, eu dou. Você entende que você pode estar sofrendo apenas porque você não pediu a Deus sabedoria? Você não está sabendo o que está acontecendo, você está perdido, mas Deus pode abrir os seus olhos. Você crê nisso? Peça sabedoria. Segunda coisa, peça pessoas na sua vida.
Não fala Deus me livre, não. Não fala isso. Cruz credo. Que cruz credo? Meu pastor, eu estou com uns gatos lá em casa, 3 cachorros. Como é que chama aquela ave que o pessoal está tendo agora? Aquela... Quê? Calopsita. Umas 3 calopsitas. Em cada cômodo da casa, os gatos, cachorro, um urso andando. Tem gente que não posta no Face. Prefiro animal que gente. Ainda me adiciona como amigo. Não sei o que quis dizer. Provérbios 15, 22. Quem pensa que pode vencer sozinho na vida, pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Quem entendeu isso? Diga amém. Quem procura ajuda e pede conselho será bem sucedido. Deixa eu falar algo a você. Eu vou revelar uma coisa para vocês hoje. Não sei se alguém aqui sabe disso. Hoje eu vou contar como é que eu consegui a pastora Eloíde. Pastora Eloíde? Eu falei isso? Falei? Gente do céu, pois edita esse negócio. Chama a minha mulher assim, a bispa. Apóstola, vereadora. Vamos lá, voltamos aqui, gente. Vamos aqui, nós somos carisma. Né? E é recado, é? Pedido de oração, vamos orar assim. E eu estava num momento ruim da minha vida. Eu vou abreviar isso, isso não é importante. Eu estava muito ruim. E um dia eu fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, eu estava por baixo e sozinho. O que você acha que eu pedi? Uma mulher. Falei, Deus, o Senhor está vendo como é que eu estou? Tudo dando errado. Estou sozinho, estou por baixo, estou assim, mais por baixo que, né? O Senhor podia me dar uma mulher, hein? Podia me dar uma mulher bonita. O pessoal vai me ver na rua andando com uma mulher bonita. Aí eu vou ficar bem, né? O pessoal fala assim, ele está ruim, mas não está acabado. É verdade, vocês estão rindo, mas estou falando um testemunho meu, verídico, que eu pedi. Pedi a Deus, falei, Senhor, me dá uma mulher. Olha para mim, eu me converti muito cedo. 16 anos de idade, eu já estava pregando em igreja. As igrejas tinham que pregar com paletó. Eu estava de calça jeans, aqueles tênis que você calça, vermelho no pé, e aí colocava uns paletó grosso, aquelas gravatas crochêzinhas, sabe aquilo? E eu pregava, aqui, duro aquele negócio, e eu pregava. Então eu nunca fui assim, nunca gostei de ir em clube, nunca, eu vivi em igreja. E aí eu estava num momento tão ruim na minha vida, orando para Deus me dar uma mulher, eu fui no clube. Domingo, eu no clube domingo, gente, isso é uma coisa impossível. Cheguei lá, quem está no clube? Mas não era na piscina, gente, longe da piscina. Ela morre de medo de água. E aí eu olhei para a Eloíde. Ela olhou para mim. E aí vai, vou encurtar isso aqui. Namoramos 1 ano, ficamos noivos 1 ano e casamos faz 28 anos. E tem gente que até hoje que fala assim, rapaz, se não é essa mulher na sua vida, você estava perdido. Sabe por quê? Porque eu pedi. E Deus sabe o que faz. Deixa eu falar para você que pode estar passando por algum problema no seu casamento. A Bíblia fala assim, olha, bens e fazendas os pais dão, mas a esposa ideal vem do Senhor. Talvez você não acredite nisso, mas foi Deus que te deu. Cuidado para você não jogar fora o melhor de Deus na sua vida. Cuidado.
Não tem um texto que fale de homem, mas pega qualquer um. Não joga fora. A Bíblia fala que encontra uma esposa, encontra o favor de Deus. E não fala que encontra um marido, encontra uma aprovação. Não fala isso. Não fala. Não. Se não fala, irmãos, é bênção. É que não tinha algo assim tão grande para falar de nós. Então, fica assim. Nós fomos para o asilo ontem. E, irmãos, eu tenho pedido ao Senhor pessoas na minha vida. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor dê pessoas. Deixa eu falar com você, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é ficar na mão de gente ruim. O pior é gente te dar as costas, você ficar sozinho, é ruim. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho pedido a Deus pessoas na minha vida. E ontem, quando estávamos aqui, irmãos, tinha mais gente para ir no asilo do que gente lá no asilo. Lembrei, o asilo do parque lá, vocês devem ter causado um tumulto lá. De tanto carro chegando, tanta gente chegando lá. O nosso, no Novo Garal, tinha que fazer chamada para ir embora, para não ficar ninguém. Tanta gente que tinha. Tanta gente que foi, tanta coisa, tanta comida. Nós deixamos comida lá, irmãos, um monte de comida que ficou no asilo. Uma empresa, um irmão que tem uma empresa, doou tanta coisa. O Daniel até falou, eu vou sentar, vou chegar lá, vou sentar junto com os velhinhos, vou ganhar isso também. Um brinde. Eu tinha um brinde, irmão, com tudo. Escova de dente, shampoo, condicionador, cortador de unha, mas tinha tudo. Não é batom, manteiga de cacau, umas coisas assim. Gente que Deus vai colocando na sua vida para ser bênção. Estava conversando com o pastor e eu fiquei constrangido até. Mas eu não queria, assim, não era o momento de você falar, parece que você está querendo ensinar alguma coisa. E ele falava assim comigo, falou, rapaz, como é difícil, como tudo é difícil fazer as coisas. E eu não podia nem concordar com ele, né? Então eu fazia assim. Não podia discordar e nem concordar, né? E ele contando, como é difícil, rapaz, difícil, as pessoas não ajudam, as pessoas não dão nada, né? Rapaz, as pessoas não dão título, dão oferta. E eu falei, meu Deus, o que eu falo para ele? Porque, irmãos, eu tenho orado a Deus, e Deus tem colocado pessoas na minha vida. Você vai fazer uma coisa, irmãos, tudo é fácil, tudo fica fácil. Eu liguei para uma pessoa essa semana, um amigo aqui da igreja, ele atendeu dessa forma. Olha, veja isso não é resposta de Deus. Ele atendeu e falou assim, o que eu posso te ajudar, meu irmão? Eu quase chorei no telefone. Você tem gente assim na sua vida? Você tem alguém assim? Como o Juninho veio aqui falar, precisou, uma pessoa que é profissional, que às vezes abre mão de um tempo, não falou para ele, não, marca uma hora, não falou isso, não. O que é? Manda para mim agora, e socorreu. Porque Deus vai colocando pessoas na nossa vida. São anjos de Deus, irmãos. São anjos que Deus vai colocando na nossa vida, que oram por nós, que intercedem por nós. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peça a Deus, os pais estão me ouvindo aqui, peça a Deus conselheiro para os seus filhos. Por quê, pastor? Porque eles vão falar a mesma coisa que você fala e ele não te ouve, mas vai ouvir os outros. Você acredita nisso, cara? Um dia ele vai chegar e falar assim, pai, sabe o que falaram para mim? O pai mudou tudo. Falou, o que foi? Isso. Você vai falar assim, nossa, você falou 30 anos na cabeça dele, não viu? Mas aí Deus põe um anjo, irmãos, um anjo, falta isso,
Pede, irmãos, pede para Deus colocar. Pede para Deus colocar um amigo na vida do seu marido. Não é amiga, amigo. Não olha errado. Amigo. Um homem lá dele. Vai falar para ele coisas de homem. Vai falar: rapaz, a vida tem que ser levada a sério, cara. Nós como homens, nós temos uma postura. Aquilo que você falou para ele não te ouviu. Como mulher, você falou para ele bem, não ouviu. Mas aí Deus coloca uma pessoa. Você acredita nisso, irmãos? Eu creio nisso. Pede para o Senhor. Agora Deus está passando aqui. Fala com ele: Deus, coloca uma pessoa na vida da minha esposa. Não adianta você pedir gente que vai no shopping, irmãos, para o lado do seu esposo. Pede uma mulher de oração, outra coisa assim. Se for no shopping, aquela que fala assim: viu como está caro? Viu como está caro? Os maridos tudo quieto com medo de falar. 3. Peça direção. Salmo 86, 11. Ensine-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajude-me a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Eu tenho visto pessoas que elas fazem coisas, tomam decisões, isso é muito sério que eu vou falar, pelo gosto, se elas gostam ou não. E o triste para mim como pastor liderança é que o pastor está orando, pedindo a Deus: dá uma palavra para a igreja, dá uma palavra para a igreja. E aí Deus vem falar assim: fala para eles pedir direção no que eles vão fazer. Aí a pessoa só vem comunicar você, só comunicar, chega em você e comunica você. E aí você não pode falar nada. Eu tinha vontade de perguntar. Pergunta para alguém assim: Deus falou com você? Olha aqui para mim, é direção de Deus isso? Tem uns que querem e falam assim: não põe Deus nisso. Se Deus não está nisso, cai fora, cara. Se Deus não está nesse barco, se eu fosse você, eu seria o primeiro a pular dele. Porque quando Deus não está no barco, a tempestade não para. Mas quando Deus está no barco, a tempestade começa e para, e o mar quieta. Mas se ele não está, se não é direção de Deus, essa tormenta não para, é tempestade em cima de tempestade. Peça para Deus direção para a sua vida em tudo que você for fazer. Para terminar, como fazer esses pedidos? Como fazer esses pedidos? Eu coloquei o tema só para você ter um foco. 3 pedidos. Não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu queria dizer que se algo está no seu coração e você falar com Deus, Ele vai ouvir você. Como que você faz esse pedido? Primeira coisa, não duvide. Mateus 21, 21. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa, e muito mais. Vocês poderão até dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Essa moça estava contando que ganhou um carro. Eu estava lá quieto almoçando, e as pessoas ouvindo falavam assim: mas como foi isso? Você está brincando? Não pode ser, não é possível. Mas como assim? O cara entregou o carro para você com a chave, tudo, deu tudo, tinha a roda? Não duvide. Eu fui pregar na igreja, o pastor falou assim: eu acho esquisito esse negócio. O pessoal falou que ganhou carro. Eu falei: Deus, o Senhor mandou eu vir pregar aqui.
E eu não posso mudar a pregação. Porque se você pode crer, tudo é possível que crê. Deus pode fazer coisas que você nem imagina. No livro de Jó fala assim, ele faz coisas que não se pode contar. Não duvide. Por exemplo, eu falei algo que talvez você não entendeu. Jesus está passando pelos corredores. Você precisa entrar nessa dimensão de fé, nessa realidade. E quando você entrar aqui e começar a orar, esse é o seu grito. Você começa a orar e a falar com Deus. E antes que você saia desse lugar, eu creio que Deus vai responder a sua oração. Não duvide do que Deus pode fazer com você e para você. Talvez alguém tenha dito para aquele homem, o cego: rapaz, nunca ouvi falar de alguém que voltou a enxergar. Você não quer pedir outra coisa? E ele gritava mais alto ainda. Não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Segunda coisa, fale. Verbalize o que você quer. Olha para mim. Fale. Irmãos, às vezes eu estou aqui e a gente fala assim: irmãos, vamos orar. Vamos orar aqui pelo fulano, nós estamos sabendo, e falou o que é, vamos orar ali pelo fulano. E às vezes você está aqui dentro, quieto, e ninguém está sabendo de nada. A Bíblia fala que a gente tem que falar com os santos as nossas necessidades. Talvez você não acredite que Deus possa fazer. E aí você fica quieto, acuado, sendo amedrontado, parece que você está sendo ameaçado. Mas eu queria dizer para você que aquele que tem ouvido e ouve está aqui. E você tem que falar com ele. Talvez alguém vai rir, não tem problema. Mas Deus, Ele ouve, irmãos. E se Ele encontrar fé no teu coração, é o que vai acontecer. Fale. Você não pode entrar no lugar. Isso aqui é casa de oração. Você sabe o que é orar? Orar é falar com. Você tem que falar. Eu contei aqui numa quarta-feira, no nosso estudo. O pedreiro estava na minha casa trabalhando. E eu tinha uma mesa de vidro redonda assim, uma base de madeira. E o pedreiro foi mexer no telhado lá, derrubou um negócio no telhado, caiu aonde? Ninguém falou no chão, né? Você já pensa mesmo que quebra o vidro tudo. Quebrou o vidro todo. Eu cheguei em casa e ele falou assim: aconteceu um pequeno problema. Eu cheguei lá, só estava a base, vidro temperado ali. Eu falei: guarda aí, a gente vai ver depois isso aí. Não queria perder a mesa, tão bonitinha a mesa. Mas também não quis ir lá ver outro vidro. Aí um dia eu estou conversando com uma pessoa, um amigo. Eu virei para ele e falei: rapaz, aconteceu um negócio comigo. O que foi, Vanderlei? Pedreiro, rapaz, estava trabalhando lá e descuidou e caiu um negócio e quebrou minha mesa redonda de vidro. Ele começou a rir e falou: rapaz, eu não acredito. A mesa minha de piscina redonda de vidro quebrou a base. Meu patrão na época, nós estávamos conversando, eu contei para ele, aconteceu isso. Ele falou: Vanderlei, eu estou com vidro, mas não sei, eu ia pôr para fora, passa lá em casa para pegar, essa mesa está aqui, está lá na minha sala, exatamente do jeito que era a minha, redonda, vidro temperado, só porque eu falei. E orar é, eu estava na academia, acredite, que às vezes você olha e fala assim: não vai, não vou, irmãos, vou. Eu e o William, a gente vai. É que o nosso nome é com W, eu fico vendo a ficha dele, ele fica vendo a minha. Eu vou.
vou lá, faço uma visita. E aí, eu estava fazendo, não sei o quê, e o instrutor estava do meu lado assim, e nós começamos a conversar. E aí, nós estávamos na época da festa aqui, eu virei para ele e falei: cara, você não acredita, estou precisando de uma barraca, rapaz. Puxa vida, falta uma barraca, se eu arrumasse mais uma barraca para a festa. Ele virou e falou: ele tem uma aqui guardada, leva. Aí eu falei: verdade? Ele falou: não, verdade, está aqui, depois a gente põe no carro, você leva. Aí eu deixei, ele foi, voltou, disfarcei, fazendo exercício, claro. Aí ele voltou, eu falei para ele: rapaz, olha para você ver, né? Eu aqui precisando de uma coisa, se eu não falo com você, eu ia ficar sem. Ele falou: Vanderlei, a gente tem que falar. Eu falei: então, isso é oração. Aí ele já fala, vai falar de religião. Eu falei: quando você começa a orar, o céu responde. Abra a boca, fale. Em algum lugar Deus já levantou uma pessoa, em algum lugar Deus já tocou no coração de alguém. Fale, a sua voz vai ser ouvida. O Senhor não deixa passar, irmãos. Alguém mandou você ficar quieto e eu vim aqui, grite mais alto ainda. Deus está passando aqui, ouça. E para terminar, no texto que eu li, eu sei que eu li rápido, no texto fala assim: o que quer que eu faça a você? Jesus parou na frente dele e falou: o que quer que eu faça a você? 3 pedidos. Aquele homem, irmãos, ele, talvez de tanto ouvir gente falando e mandando ele calar a boca, talvez falando para ele: não é bem assim, não é bem assim, não, do jeito que esse pastor está falando aí, ó, não é assim. As coisas não são assim como ele está falando. Talvez quando Jesus parou na frente dele assim, falou para ele: o que você quer que eu faça? Talvez ele diria assim: faz o que o senhor quiser. Ou talvez ele diria assim: qualquer coisa que o senhor fizer está bom. Você já pensou que você pode ter vindo aqui hoje desse jeito? Vamos lá, é melhor lá do que ficar aqui em casa. Vamos para lá, porque lá pelo menos a gente canta. Mas Jesus está passando aqui. E você precisa responder essa pergunta em nome de Jesus: o que queres que eu faça para você? Aquele homem falou assim: eu quero ver. E Jesus falou: então veja. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu vou dar aí 1 minuto para você.